Mas vamos lá, vou apresentar você, Adri. Bom, a Tá bom. Adriana Vilela é minha amiga, colega de profissão na odontologia, né? Colega de uma das minhas profissões, né, Adri? É verdade. Ela Multitask. é dentista, mas ela também é terapeuta vibracional quântica há muitos anos. Ela trabalha com esse tipo de energia, ela tem um aparelho, é uma estudiosa, já fez pós-graduação em terapias complementares. É esse, né, Adri, o tema da sua Isso. pós? É biofísica quântica. Biofísica quântica. E é uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto nas terapias energéticas e também na área da saúde. Então, por isso que eu convidei para ela falar um pouquinho aqui com a gente e ajudar a gente a passar por esse momento desafiador de uma forma mais suave e extraindo benefícios também desse momento. Vai ser um prazer. Bom, Falar. então acho que todo mundo sabe, né, que nós temos um grande instrumento em mãos, que é a nossa palavra, né? E a nossa palavra, ela é uma realidade, né? O que eu falo, isso tem um peso, né? Assim, eu sou dentista, eu sou casada, enfim, qualquer coisa que eu fale é uma realidade, pelo menos para minha cabeça. E o que eu acabo falando para mim cria uma realidade e alguma mudança em mim. Então, acho que todo mundo já viu aquele trabalho que foi amplamente divulgado pelo Masaru Emoto, comentando, né, da importância da vibração, por isso o nosso tema das frequências, né? Quer dizer, Fala um pouquinho sobre esse trabalho, Adri, porque eu acredito que nem todo mundo conheça. Como foi feito esse trabalho? Tá. O Masaru Emoto, ele teve aqui no Brasil num congresso de terapia quântica e eu tive o prazer de estar com ele. E ele apresentou, é muito diferente você ver no YouTube e ao mesmo tempo uma palestra dele, né? Então foi muito impactante. Mas de uma forma geral a história foi assim, ele pesquisava como seriam as moléculas que se apresentavam em água, né? Ah, E aquele aí, das moléculas da água. isso. Tá. Então, o que aconteceu? Ele pegava água de diferentes lugares e colocava no microscópio para ver se elas teriam algum formato parecido, já que todas são feitas pelo H2O. E aí ele constatou que isso não acontecia. E o fato foi, que eu não sei se é ou não a realidade, mas eu aprendi que isso sim, que ele tinha pego algumas amostras para estudar aquela água de um determinado rio, e quando ele estava voltando, ele se deparou com um grupo de monges cantando à beira desse mesmo rio. E aí ele para, e todo mundo já viu como é lindo o cântico, né? E aí ele parou e ficou assim, escutando, e ficou muito emocionado. E esqueceu que já tinha pego as amostras d'água e pegou novamente. E quando ele foi para o escritório, para o laboratório dele, no que ele foi olhar as lâminas para ver se a água estaria ou não contaminada, enfim, ele descobriu que os cristais estavam muito diferentes, embora tivessem sido colhidos de uma mesma água. E aí ele falou, puxa vida, por que será que isso aconteceu? E aí ele lembrou que foi exatamente aquele momento, quando ele colheu, que os monges estavam cantando. Ou E a seja, as partir disso... moléculas de água do rio, antes do cântico dos monges, eram agrupadas de uma determinada forma e depois do cântico elas se alteravam. E como que era essa... Elas ficavam mais organizadas? Como que era? Sim, a forma dela é muito mais bonita. Então ele descobriu que, por exemplo, fazendo algumas experiências, algumas até a gente pode testar em casa. Eu mesma já indiquei para alguns pacientes, que são fáceis de você constatar. É difícil você dar um microscópio, mas, por exemplo, ele fez uma experiência com um arroz e pegou na mesma panela e 2 potes de vidro esterilizados, cozinhou o arroz da forma normal e colocou em dois potes. Ele escreveu a palavra amor, por exemplo, e a outra uma palavra feia, né? E aí, todo dia, ele conversava com o arroz que ele tinha
colocado como se fosse que ia receber só palavras bonitas, doces, e que jogavam a pessoa para cima. E depois ele conversava com outro arroz, falando, você é um bobo, você não é emprestado, você não serve para nada, né? E palavras assim de baixo calão. E ele constatou, após um mês, abrindo os potes, que um deles, que era o que tinha recebido as palavras bonitas, praticamente não tinha se alterado. Estava cheiroso, como se tivesse saído da panela. E o outro tinha já a imagem toda escura, negra, sabe? E fedida mesmo. Tinha Quantos dias depois? Um mês depois. Um mês. A gente pode ver isso no YouTube. Tem várias pessoas que já fizeram essa experiência. Eu mesma quis mostrar para uma mãe que tinha um filhinho que ela não elogiava muito, como era importante ela e ele, né, se darem o próprio valor, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, uma coisa simples, uma faca, um instrumento de cozinha, se a faca ficar pensando que ela não dá conta de pegar comida, ela vai se sentir muito sem existir, assim, sem motivo, né? De falar, putz, eu sou uma imprestável, eu não consigo nem segurar uma comida para ser levada na boca. Mas se eu pensar que eu posso ser uma colher, eu posso falar, puxa, mas eu não consigo nem cortar um bife direito, né? Então, assim, todo mundo tem o seu valor, né? Ou que a gente seja uma faca, ou que a gente seja uma colher, mas o importante é a gente sempre estar atento aos nossos talentos. Porque quando nós descobrimos os nossos talentos, naquele momento, a gente descobre o nosso propósito. Então, se a gente está trabalhando com uma coisa que a gente não está feliz, é porque a gente não está colocando o nosso talento em dia, porque é muito fácil, né? Uma pessoa que gosta de jardim, ela vai cuidar das flores naturalmente e vai ver que quando ela tiver aquele olhar atento, fala, puxa, isso me deixa feliz. Então, ela já sabe que é essa área, né? Ao contrário, uma outra pessoa que é toda organizada, ela tem outro perfil e todos nós temos diferentes talentos, né? Então, o importante é que nós, assim, tenhamos esse olhar de compaixão para entender que na nossa família, da mesma forma quando a gente coloca um prato, um garfo, uma faca, né? Cada um tem o seu talento. Então, a gente querer a mesma coisa dos nossos dedos, né? A gente querer que todo mundo haja da mesma forma e até uma arrogância a gente falar, porque eu não faria assim. Então, certo? Imagina se Jesus, quando esteve aqui, falasse para nós, né, para os discípulos, eu não faria assim, né? O que diz? Essa passagem de Jesus, a propósito, eu acho ela tão linda, porque a gente sabe que Jesus estava sendo sacrificado e teve aquela hora que Pedro nega, né, na terceira cantada do Galo, e nessa hora que ele tem medo de morrer, né? É aquela sensação, é o momento que a gente está passando, né? Todos nós temos esse medo, não só da nossa vida, quanto da morte dos nossos amores, né? Das pessoas que a gente está conectado, né? Ele não fez uma crítica, ele simplesmente, no pensamento dele, no olhar dele, falou assim, eu te entendo. Então é isso, não é eu te perdoo, ele não quis mostrar que ele foi ingrato, que viveu 3 anos e não tinha aprendido nada. Não, ele entende a limitação de cada um. E é isso que é bonito da vida, sabe? E é esse modelo que a gente tem que procurar seguir, né? O quanto é que você está se colocando na posição do outro, porque ninguém quer fazer o mal para o outro. Poucas pessoas pensam dessa forma. Todo mundo tem uma intenção positiva, né? Todo mundo, Então, o saber escutar, né? É assim, falar, puxa, o que te faz feliz? O que eu posso fazer para a nossa vida estar um pouco melhor, né? Onde eu estou falhando? Porque eu lembro assim, quando meus filhos eram pequenininhos, eu tenho 2, né? Eles já são grandes, são engenheiros, mas o mais velho, ele era muito assim, assertivo. E eu com aquela coisa, né, de vida louca, de mãe, né, só sai, volta e trabalha. E uma hora ele estava falando assim, aí ele virou para mim, mamãe, presta atenção em mim. Aquilo me foi tão impactante, porque assim, você vai... Então, assim, esse contato, sabe, esteja por inteira, né? Faça aquele olhar, olho nos olhos, se conecte com a pessoa, buscando sentir o que aquela palavra que ele está passando está tendo de emoção. Então, só para ter uma ideia, falando um pouco de frequências, a frequência do medo é uma frequência como se fosse uma onda AM, FM, né?
Então, a frequência do medo, ela vibra numa vibração, numa frequência de 100. A frequência do amor, por exemplo, é 5 vezes mais alta. Então, como é que você quer amar o outro se você está com medo ou se você está com raiva? Todos esses estão com vibrações diferentes, né? Então, imagina que a gente tenha, como se fosse um prédio, né? Se eu quero falar com você, eu tenho que estar no mesmo nível para você me escutar, né? Não adianta eu estar querendo vibrar amor e você estar na hora vibrando raiva. Então é importante assim que os dois tentem se conectar, que nem a gente fez agora, né? Ah, marcamos um encontro aqui? Ah, ok, né? Então vamos estar naquela hora buscando a mesma sintonia, a mesma frequência. E o que é importante, né? E eu fiz um curso de coaching há uns 3 anos sobre coaching de comportamento. E acho que a maior lição que a gente tem é a ressignificação, né? Quer dizer, perceber quais são as formas positivas ou o que aconteceu de positivo daquela situação, né? Então, por exemplo, falando agora dessa situação do vírus, né? Bom, então a gente não pode, né? Nós, como dentistas, não podemos atender, né? Por conselho, pediu para que a gente ficasse em casa para preservar a nossa família e até os outros que a gente poderia, sem querer, pegar ou não transmitir o vírus, né? Então, o que a gente tem de positivo, né? Você pode ficar com raiva? Pode. Mas isso vai mudar? O fato de eu gritar, de eu xingar o governo, o conselho? Não vai mudar nada, né? Agora, a forma como eu vou me sentir vai ser diferente. Então, se eu consigo pensar, puxa, então agora eu não vou poder trabalhar. Ah, mas agora eu posso arrumar aquela gaveta, agora eu posso dar os telefonemas que eu quis, agora eu consigo programar as palestras, as aulas que eu gosto de dar. Então, né, aquele docinho, aquela comida gostosa, ou de repente fazer uma reeducação alimentar. Eu posso me reinventar, né? Eu posso ressignificar isso. Então, as coisas, elas nem sempre são como nós achamos, porque a gente tem essa visão, né? Então, se eu colocar um óculos com uma lente vermelha, eu vou enxergar essa imagem diferente, né? Então, esse é o momento da gente colocar o nosso óculos de Poliana. Para quem não tinha nascido, a Poliana era de um livrinho que sempre viu o lado bom das coisas. Então, assim, tá bom, eu não posso. Nesse momento, eu não devo fazer isso em prol do nosso país, em prol do meu próximo, né? Tá bom, então o que eu posso fazer por mim, pelas pessoas que estão próximas a mim? Como que eu posso focar isso com outro prisma, assim, para conseguir um novo panorama, né? E a palavra, a minha mãe falava muito isso, né? Que ela é como se fosse uma pedra, né? Um diamante. Então você pode entregar e você pode jogar, né? E ela vai ter um impacto totalmente diferente, porque o jeito que você fala vai ecoar no outro, trazendo uma resposta muito diferente, né? Então, se você é sincero, ok, eu sou sincero, tudo bem, você pode ser sincero, é bom que as pessoas sejam, mas isso não quer dizer que ela tem que ser rude, que ela tem que ser grosseira, que ela tem que falar sem tato. Então, se coloca na posição do outro como se o outro fosse uma criança que um dia foi seu bebê, né? É a pessoa que você cria com carinho, né? Então, fala com amor, sabe? Porque a melhor forma da gente conseguir uma conexão é se colocar na posição do outro e não deixar a emoção simplesmente tomar conta do momento. Uma outra coisa que a gente aprende no curso de coach é o rapport, né? Então, é a gente repetir o que o outro disse. Então, se a gente pergunta e o outro respondeu, a gente fala, tá bom, então quer dizer que você não gosta de fazer isso, isso, isso. Porque às vezes o que o outro disse não foi o que você entendeu. E o maior problema do nosso planeta é a falta da comunicação, né? Se eu não me comunico porque você não sabe escutar, então qual que é a solução se a gente tem que conviver na mesma casa ou no mesmo planeta, né? Então vamos tentar ver o que tem de positivo e onde a gente pode achar o caminho do meio para ter uma harmonia, para ter um equilíbrio, né? Uma forma saudável, né? Adri, e me fala uma coisa, em que frequência será que esse vírus está vibrando, né? A partir... É bem baixa, né? Como a gente
vibrando numa frequência baixa, como, por exemplo, a do medo, né? Da insegurança, da raiva, como a gente fica mais vulnerável a sintonizar com o vírus ou com qualquer outra coisa, né? Com outras Sim, emoções ruins, acontecimentos ruins, como a gente fica mais vulnerável. certo, é verdade. É porque, assim, para nossa imaginação, assim, tudo, né? Assim, esse celular que a gente está conversando, né? Ele foi criado a partir de uma imaginação de uma pessoa. Aham. Então, a imaginação é a primeira coisa que vai ter depois o poder da criação. Então, a partir do momento que você imagina, você já está energeticamente criando aquilo. Então, se você fica, eu não quero, pensa num elefante, né? Que nem todo mundo fala, não pensa no elefante rosa. Você já pensou. Então, quando nós falamos, não pensa no medo, não, vamos ressignificar assim, não, eu sou protegida, eu tenho uma família, eu tenho gente que me ama, eu tenho fé. Então, vai buscando dentro de você, naquela pontinha daquele iceberg, né? Você tem uma porção de valores que podem te dar essa estrutura. Então, é claro, o medo faz parte, né? Nós somos seres que aprendemos, né? Desde a época das cavernas a correr, né? Na verdade, nós só estamos aqui porque os nossos ancestrais conseguiram fugir dos leões, né? E não foram caçados, né? Eles que mataram. Então, o nosso sistema límbico, ele está acostumado a reagir, não só escutar, né? Assim, então, a princípio, você já dá aquele sobressalto e a adrenalina fica lá mil. Só que o cortisol acaba te prejudicando, porque isso vai levando o desgaste das adrenais e você vai tendo um excesso de cansaço que vai se somando ao longo do dia. Então, nós somos, por exemplo, como se fossem esses carrinhos, né? A gente enche o tanque e sai durante o dia. Aí o nosso tanque de gasolina vai abaixando, abaixando. E tem uma hora que a luzinha do carro fala, opa, para lá para abastecer. E nós estamos tendo essa oportunidade de abastecer as nossas baterias energéticas, né? Porque o amor, a convivência, a reflexão, eu acho que foi o Leandro Carnal que fala da solitude, né? O Pedro Calabres também, para a gente não se sentir sozinha, né? Mas para a gente descobrir como é bom a gente estar com a gente mesmo, porque nessa hora a gente consegue prestar atenção nos nossos sentimentos e conseguir reverter até de alguma forma o que pode, assim, o que a gente pode fazer, puxa, o que eu posso fazer para ficar mais feliz, né? O que eu poderia fazer se eu fosse a minha filha, se eu fosse casada comigo, né? O que eu poderia construir para mim como felicidade. E eles dizem assim, que você consegue fazer umas reprogramações mentais. Então, tem um exemplo que eu achei super legal, de uma pasta de dente, sabe? Não essa pequenininha que a gente compra, mas aquelas Crest ou qualquer similar, que elas são grandes. E você pode colocar uma etiqueta nela, por exemplo, alguma coisa que te linke, como se fosse uma âncora, uma estrelinha ou uma frase, assim, poderosa de reprogramação, assim, eu tenho o corpo ideal, eu sou próspera, eu sou feliz, eu atraio pessoas que me amam, sabe? E aí, cada vez que... Escova o dente, né? Cada vez que você pega aquela parte de dente, ou você vê aquela estrelinha que você colou, ou você vê alguma frase que vai te empoderar, e está provado que em 60 dias, como você escova, né? Espero que sim, 3 vezes ao dia seu dente, Isso que você eu ia vai falar, pegar... né? É pra quem escova os dentes, né, Ari? Sim, é mais um estímulo para escovar o dente, né? Então, isso daí você vai estar decretando, né? Olha, eu sou, né? Eu sou poderosa. E aí você idealiza a frase que você quer, né? E aí você sai dessa dualidade, né? Em vez de ficar pensando na tristeza, na raiva, no medo, no lado escuro, você foca no positivo, né? Porque não tem espaço, né? Pro negativo e o positivo, né? Eles dizem assim, tá no escuro. A partir da hora que você entra com aquela vela, com aquela lanterna, com aquela luz de celular, aquilo já não é mais escuro, né? Porque você está iluminando. E os nossos sentimentos respondem assim, né? Se você está com uma frequência baixa, todo mundo já viu uma luz ultravioleta, a luz do sol, né? A infravermelha, né? Então a gente não viu que ela tem cores diferentes, né?
E, na verdade, os nossos sentimentos também têm essas frequências que não são vistas, mas elas são sentidas, como eu comentei na história do Masaru Emoto. Então, se quiser fazer a experiência, faz. Pega um copo, né? Coloca o nome, sei lá, amor, gratidão, saúde, põe o que você vibra. E você vai notar que essa água, ela vai mudar o gosto, porque tem a intenção, né? Se a gente frequenta qualquer parte de religiosa, a gente vai ver que tem a água que o padre benze, que tem a água que recebeu o fluido, né, o passe, a energia. Então, ela é transformada, né? A água fluidificada. Então, de todas as áreas, a gente sabe que tem isso, né? Então, é importante a gente também estar construindo o nosso caminho, né? Então, Eu eu achei posso bem escolher importante que você falou, Adri, que tudo começa no nosso pensamento. Então, tudo. assim, como a gente interpreta o que acontece, né? Como a gente vai reagir em relação ao que acontece, é mais importante do que o que acontece em si. Sim. Porque o pensamento, ele vai determinar vai causar uma emoção, que vai depois virar um sentimento e você vai se comportar de acordo com essa pessoa, uma pessoa que sente isso que você escolheu sentir. E essa escolha, muitas vezes, a gente faz de forma inconsciente. E o que a gente está falando aqui é que justamente você pode escolher o que você vai sentir para extrair um benefício maior, para elevar a sua frequência e dessa forma você ficar não só mais resistente, né, ao vírus, ter uma imunidade melhor, mas também curar relacionamentos e ser mais motivado, né? Não se tornar uma vítima do que acontece. Sim, nós não somos vítimas em momento nenhum. Tudo a gente cria, né? Eles sugerem um exercício quando a gente vai para a cama. Santo Agostinho também falava isso. Várias pessoas já publicaram coisas similares, falando assim, quando você vai dormir, assim, depois do banho, você já começa a fazer essa conversa com você mesmo, né? Agradece o dia que você teve, se pergunta o que você poderia ter modificado, se você deveria até pedir uma desculpa ou ainda por telefone, ou por uma mensagem, ou até simplesmente com uma prece, né? Se ligando lá em cima, fazendo essa ligação, né? Do que aconteceu. Projeta na sua tela mental o que é que eu quero para ser feliz, né? Então, se você está tendo essa oportunidade, né, de ficar em casa, projeta, tá bom, daqui 40 dias, daqui 60 dias, daqui 6 meses, onde que eu quero estar? Quais são os talentos que eu posso trabalhar em mim? Se visualiza próspero. Um jardineiro, por exemplo, quando ele pega aquele terreno árido, ele visualiza aquelas árvores todas, que aquela sementinha que ele está plantando, que está dando aquele cuidado, ela vai virar alguma coisa próspera, né? Então, isso daí está provado também. Em 3 meses, se você faz essa visualização, você constrói a sua vida. E em relação às emoções, eu gosto muito daquele Augusto Cury, ele fala assim, que as emoções são como bebês, né? Você pega uma criancinha, né, que já sabe o que é um chocolate, o que é uma bala, leva lá ao supermercado e fala assim, tá bom, olha, hoje você que vai colocar no carrinho da mamãe as coisas para levar para casa. Ele vai se preocupar, né, em pegar uma verdura, difícil, né, raras, né, ou uma fruta. Não, ele vai lembrar que tem o chocolate, que tem a balinha. Iogurte. Vai pegar as coisas que ele gosta. Então, assim, o que será que a gente está fazendo com a nossa emoção, né? A gente não pode confiar na emoção, ela precisa ser controlada. Então, o jeito da gente controlar a nossa emoção é através do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Então, pessoas que são muito emocionais, elas acabam sofrendo, porque elas deixam a criança dela fazer o supermercado. E quando ela for fazer o almoço, só vai ter bala e chiclete. Como assim, né? Não é assim. Então, o que você tem que fazer? Se eu estou com raiva, percebi que eu estou com raiva. Por isso que é importante a gente estar consciente. Tá bom, então o que eu posso fazer para reduzir isso? Eu posso escrever uma carta, eu posso telefonar, eu posso rezar, eu posso xingar, eu posso tentar ajustar, né?
Se a gente está agora nessa experiência de homem na lua, né? Que a gente não pode sair da nossa cápsula, né? A gente está convivendo com seres que a gente pensava que seriam parecidos conosco, mas não são, né? Então, o que eu posso fazer, né? Porque eu tenho 16 tipos de personalidades, acho, diferentes. Então, é difícil, né? Um é mais extrovertido, outro é mais tímido, outro é mais reservado, né? Dentro do jeito dele, né? Então, cada um expressa seu amor de uma forma diferente, né? Então, é importante a gente puxar para o racional e tirar esse pensamento que está nos fazendo mal. E a partir do momento que a gente identifica, a gente pensa, bom, tá bom, então eu estou sentindo mágoa, tá bom, então o que eu posso para reverter isso? Porque a partir do momento que eu deixo a minha emoção e começo a raciocinar, então eu estou plantando no meu lado, né? A gente tem os dois, né, lobos cerebrais, então o meu lado emocional, ele é um pouco esquecido e o meu lado racional, ele começa a ser ativado. E a partir daquele momento que eu começo a fazer esse exercício, né, buscando racionalizar o meu sentimento, eu vou ficando menos emotiva. Então, às vezes, se ele não me deu bom dia, poxa, de repente ele estava atrasado, né? Se às vezes ele não agradeceu, de repente ele não percebeu. Então, o que eu posso fazer para reverter isso? Né? Eu sou espírita e eu escuto bastante, né, os ensinamentos do Chico. E tem um livro que eu gosto, que chama Ponte Viva, e ele fala assim, que existe o sofrer, e ele é inevitável, né? E que depende da gente, bem sofrer ou mal sofrer. Então, a gente que escolhe, né? O que eu posso fazer, né? Todo mundo fala do limão, a limonada, você escolhe, né? Agora, se você ficar só azeda, quem é que quer ficar perto de você, né? Então, o que vai somar, né? Então, você vai acabar fazendo os outros sofrerem. E tem aquela historinha que eu gosto, que eu não sei, talvez eu não saiba contar certinho, mas é a história do porco-espinho, que eles moram numa cidade, a né? parábola do porco-espinho, a coisa mais linda. Você quer contar? Conta, mas Eu também não sei se eu vou saber contar direitinho, mas é assim, os porcos-espinhos estavam lá no gelo, né, na neve, e aí a única forma de sobreviver era se eles se agrupassem. Só que quanto mais próximos eles ficavam, um se espetava com os espinhos do outro. E isso era inevitável, mas era necessário para a sobrevivência. Então é assim, somos nós humanos que a gente não sobrevive se ficar sozinho. Mas quando a gente precisa, né, do calor do outro, a gente obrigatoriamente vai ser espetado com os espinhos do outro, né? A gente tem que conviver com as diferenças, a gente não vai se relacionar sem sofrimento, né? Sem dor, na verdade. Sofrimento é opcional, né? Então é isso, né? Todos nós somos porquinhos e espinhos, né? E uma outra coisa que a gente até comentando, né, um pouquinho antes, eu gosto muito também desse exemplo, né? Quando a gente está com os nossos dois olhos abertos, a gente vê muitos detalhes, né? Então, para a gente fazer esse exercício também, né? De olhar outra pessoa só com o olho, né? Para não ver tudo, não ficar colocando uma lupa, um microscópio, porque senão a gente acha defeito em tudo. E aí a gente vai fazer nossa vida ficar ruim, né? A nossa vida fica ruim, a vida do amor da nossa vida também, dos amores da nossa vida. Então, como é que a gente está querendo que tenha um exemplo de uma célula da sociedade, que é a família, importante, né? Se a gente, que é mais maduro, não consegue passar para os nossos filhos o que é comunicação, o que é respeito, o que é tolerância, né? O como é. Então, é tão legal quando você chega para o seu filho e fala, olha, papai passou por isso, né? Olha, eu também sofri, eu também chorei. Sabe, não desprezar a dor do outro, mas se colocar, né? É diferente quando você escuta o outro, procura sentir o que ele estava sentindo, sabe? Porque nessa hora é que dá o toque, né? A conexão, né? Se você só escuta sem se envolver, a pessoa percebe que você está falando com a parede, né? E não tem uma ligação. Então, é importante você mostrar suas falhas, falar que todo mundo cresce, né? Com os erros, com os acertos, né? E essa conversa, essa interação é que vão criando as pontes. Então, para que cada um
se preocupe, né? Será que eu estou criando pontes, tipo uma Golden Gate maravilhosa, com as pessoas que eu amo, né? Ou eu estou fazendo aquela pontezinha meia boca, né? De aquela madeira Meio podre, né? Que meio vai arrebentar podre, a né? qualquer momento. Então, será que é isso que a gente quer, né? Nesse momento, a gente tem que estar pensando, né? Puxa vida, o que será, né? Que eu estou fazendo, né? Será que o meu tom, né? De como eu estou falando, será que eu tenho como pedir de uma forma mais amorosa? Será que eu consigo administrar melhor a minha emoção, né? Como será que eu posso estar inspirando, tá mostrando, né, para o meu próximo que eu me preocupo com ele, né? Então, assim, poxa, eu vou fazer um macarrão, ok, tá bom, mas eu posso tentar. Como você quer esse macarrão, sabe? Você quer que eu coloque um pouco de azeitona? Não, eu sei que você não gosta, então não vou pôr, sabe? Demonstra que você teve essa preocupação, né? É um cuidado, né? E o que eu sinto, assim, hoje, especialmente para as pessoas que estão sós, né? É a falta do abraço, né? Como a gente sente falta, né? No dia a dia, ainda mais nós somos povos tão calorosos, né? A gente gosta de beijar, de abraçar, de sentir, né? E aquele momento que você para de ter essa pessoa próxima, você fala, puxa, como faz falta, né? E que bom que não foi a morte que nos separou, só foi esses meses, essa semana, esses dias, sei lá. Quer dizer, isso tudo tem como reverter, né? A gente está tendo a chance, a oportunidade de redescobrir os nossos sentimentos. E aí, para de cobrar muito de si, sabe? Se você também cobra muito de você, você pergunta, poxa, será que eu cobrando muito de mim, eu vou ficar uma pessoa doce? Eu vou estar agradável? Será que eu vou estar muito cri-cri? Eu vou estar cri-cri. Aí eu vou cobrar do outro. O que eu não consegui em mim, eu vou querer que o outro tenha essa perfeição que eu não tenho. Então a vida vai ficando aquela bola de neve mal resolvida, né? Então, assim, vamos ver os defeitos com mais amor, com mais compaixão, né? Aceitando a limitação de cada um. E o que mais que a pessoa pode fazer, Adri, para elevar a sua frequência? Se ela está num momento de raiva, de medo, de insegurança, né? Tá isolada em casa, não está podendo desfrutar de um abraço, o que a pessoa pode fazer para elevar essa vibração? Bom, hoje nós temos esse brinquedinho aqui, né, que a gente se conecta a qualquer instante. Então, nós sabemos, né, que a vibração é tudo, né? Então, se você se pega triste, então a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o canal, né? Então, existem algumas coisas que são básicas, por exemplo, para mim me faz mal ligar a TV, porque eu não consigo resolver o problema de todo mundo. Então, eu faço a minha parte como aquele passarinho que vai lá, molha a asa e tenta apagar o incêndio da floresta. Então, é o que eu faço. Né? Eu não consigo resolver o que Brasília está resolvendo, o que a China, o que os Estados Unidos. Eu não sou ninguém, né? Não nesse poder, né? Com esse poder. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escutar palestras, eu posso colocar uma música bonita, eu posso assistir uma comédia. Existem exercícios que já mostram que quando você, só de você levantar seu rosto, esticar o seu músculo, né, do sorriso, o risório, né? Força, né? O sorriso. É, e jogar e falar, isso já libera, né, essas substâncias de bem-estar, né? Aí Então, você pode alterar a sua fisiologia, né? Ficando na pose da Mulher sim, Maravilha, do Super-Homem justo. por minutos. E É, respiração também ajuda bastante. sim, verdade. A respiração também é uma coisa interessante. Eu falo para os meus pacientes pequenininhos, vamos brincar de mergulhar, sabe? Porque não adianta a gente falar, inspira, segura e solta. Então vamos brincar de mergulhar. E aí, nessa hora, essa oxigenação cerebral também melhora, né? Porque a gente também aprende, né? Só saindo um pouquinho, entrando nessa hora que eu gosto também dos metais tóxicos. Hoje em dia a gente come uma porção de comidas erradas, né? E essas comidas, elas muitas vezes vêm acompanhadas de uma porção de aditivos, de estabilizantes, corantes, enfim. Isso tudo acaba atrapalhando a nossa circulação sanguínea. Então, elas são como se fossem pedrinhas naquele tubo com água.
E o nosso cérebro tem pequenos caninhos, né? Pequenos vasinhos. E quando o nosso sangue está muito intoxicado, ele não leva essa oxigenação. Então, muitas vezes nós nos sentimos mais cansados, mais fatigados, porque está tendo uma hipóxia, está faltando esse oxigênio no cérebro. Então, uma outra coisa para a gente procurar ser feliz é mudar a nossa alimentação. Então, infelizmente, nós aprendemos, na grande maioria, a fazer âncoras com doce e alegria, né? Ah, E aí, sem querer, nós vamos ficando viciados, né? Nesse açúcar, né? Nesse açúcar processado. Então, também pode ser uma oportunidade da gente fazer pequenos desafios, né? Então, eu não posso fazer uma proposta enorme de grandes mudanças, mas eu posso, por exemplo, por hoje não comer o açúcar. E aí amanhã, de repente, eu posso prometer para mim, hoje eu também não vou comer açúcar e também não vou fazer uma outra coisa, sabe? Por exemplo, hoje eu vou andar 5 minutos aqui, né, em casa, vou pular, vou fazer um pé de chinelo, polichinelo, né? Então, assim, a cada dia eu posso repetir o meu primeiro desafio e colocar um seguinte. Porque com isso, com esses pequenos desafios, a gente não se frustra. Não adianta eu falar assim, eu quero emagrecer 5 quilos esse mês. Eu não vou conseguir, porque eu vou adoecer, meu corpo precisa de nutrientes, né? Eu não posso ficar só com é água. melhor você fazer a mudança com um passo pequeno que você É, consiga dar do que se comprometer sim. a andar um caminho longo e se É. frustrar de parar na metade, né? E em relação aos sentimentos, Maria, é a mesma coisa. Então, por hoje eu não vou gritar, por hoje eu vou pedir por favor, por hoje eu vou agradecer, por hoje eu vou fazer alguma coisa que eu sei para cada um da minha família. Ou vou chegar para ele e falar assim, o que eu posso fazer? Hoje eu acordei inspirado para fazer uma coisa que você vai gostar, né? O que eu posso fazer? Né? E eu acho muito lindo a passagem do Heráclito, que ele fala assim, né? Que aquele homem que pôs o pé na água, quando ele voltar a colocar aquele pé naquele rio, o rio não é mais o mesmo e ele também não é o mesmo, né? Então, nós vamos sair dessa situação, dessa fase, muito diferentes do que Aham. nós entramos, né? E muitas das coisas que nós não estávamos dando valor, nós vamos aprender a dar, né? E até mesmo para poder discernir, não é isso que eu quero da minha vida? Não, não é isso. Então, as pessoas, elas mudam as nossas vidas, né? Os nossos pais, né, foram os nossos principais mestres, né? E eles nos passaram o que eles acreditavam que seria importante, né? Então, na parte de colocar casaco, ou se vestir, ou de comer, né? Então, ou, por exemplo, eu sei que é importante a meditação, mas eu nunca tive esse hábito criado com a minha família. E quando eu comecei a tomar isso como uma coisa importante, meus filhos agora são grandes, então eu só consigo ter esse hábito para mim, né? Mas se eu tivesse tido esse exemplo, meu filho aprenderia a rezar na hora da comida, agradecendo, porque a gente sabe, né? A importância da gratidão antes da alimentação. Mas quantas pessoas fazem, não é? Os Então, meus, isso é por muito. exemplo, não dormem sem fazer o Ponopono, você acredita, Adri? Não é lindo? E eu fico Não é? super feliz por isso. Sim. E é isso. Então, a gente vai reprogramando as coisas e vai aprendendo também. Então, muitas vezes, claro, muitas pessoas já fizeram terapia e muitas falaram mal, né, dos pais que tiveram. Mas, puxa, cada um teve o que teve de bagagem, né? Porque nós somos, quando nós nascemos, aqueles vencedores, né? Que no meio de tantos espermatozoides, né? Aquele lá é que te fez, né? Então, puxa, somos vitoriosos, né? Então, a Deu gente tem que certo. honrar, né? A gente tem que Sim. honrar. E a gente vem com a história, nós, né, que nós sabemos a importância da constelação familiar, né? Nós temos que honrar a nossa família, o nosso passado, É. porque de alguma forma, eles fizeram uma história que hoje estão passando para a gente, né? Então, a gente está contando essa história porque foi isso que a gente aprendeu. Mas com o estudo, com o nosso amadurecimento, a gente fala, não, peraí, eu não preciso fazer essa profissão para agradar meu pai. Eu posso falar para ele que bom que a família é toda de advogados, mas eu quero
ser jornalista, eu quero ser pintora, eu quero ser escritora, né? Isso não. E a gente carrega a memória, né, no DNA das nossas células, toda essa bagagem ancestral e as experiências, as emoções que às vezes a gente sente e nem sabe de onde vem, que não é nosso, mas já vem com a gente, né? Vem no pacote. Você sabe que eu gosto muito de um coach, ele chama Cal Mascarenhas, e ele conta uma historinha quando ele era pequeno, de que ele brincava na casa dele, que tinha uma goiabeira, brincava assim, de subir em cima, acima para baixo com o irmãozinho dele, e era o playground. E um certo dia o pai chega para ele e fala assim, olha, eu vou ter que cortar essa goiabeira, porque as raízes estão estragando os canos, e não tem condição. Então, aproveitem bem, porque amanhã não vai ter mais a árvore que vocês adoram. E ele ficou muito triste, mas como ele gostava muito da árvore, ele é uma pessoa realmente muito sensível, ele resolveu se despedir da árvore. E aí ele chegou lá, teve aquele papo, né? Obrigada, eu gostei muito de você, você me fez muito feliz, abraçou a árvore. E nessa hora ele viu uma goiaba no meio daquelas folhagens, uma goiaba linda. E aí ele fala, nossa, e pegou a goiaba, e quando ele foi morder a goiaba, porque ele adorava, ele falou, nossa, mas imagina essa goiaba, depois que eu falei que ela vai morrer se ela jogou um veneno, e ele ficou com medo de comer a goiaba. Aí, aí que ele ficou naquela coisa, né, da vontade de comer a goiaba e ao mesmo tempo, né, com medo de ser envenenado, porque história de terror é normal com criança, né? Então, ele chega para o pai e fala, pai, então, estou com medo dessa goiaba, está envenenada. Aí o pai, que parece um fofo mesmo, e falou para ele, não, imagina que ela, por saber tanto que você gostava, ela quis colocar maior número de nutrientes, né, de coisas boas, de vibrações boas, para ser um presente para você. E nessa hora, todo aquele medo dele passou. E aí eles racharam, né, cortaram a goiaba ao meio e cada um comeu a metade. E realmente ninguém morreu, né, do feitiço da goiabeira. Mas o que eu estou querendo dizer assim, é bem interessante como é que a gente cria âncoras, né? Então, o importante, assim, quando a gente sentir um medo, tentar buscar no passado, por que você está com esse medo bobo, né? Ou, ao mesmo tempo, já desfazer essa sensação, né? Por que eu estou com esse medo, né? O que eu posso fazer de construtivo para enxergar com outro prisma essa situação? Porque também é um jeito da gente mudar a nossa frequência, né? E aí eu achei assim bonitinho. E uma outra história que ele conta é que ele comprou um bonsai, né? Um bonsai de goiabeira, justamente porque ele ficou com essa imagem, né? E ele falou assim, mas por que esse bonsai, né? Não cresceu, né? Quer dizer, e aí ele fala assim, será que é porque ela não tinha esse potencial? Não, ela teria. Só que foram podando as suas árvores, as suas raízes, seus galhos, suas folhas. E ela foi ficando compactada, né? E ela foi plantada naquele quadradinho, aquele redangulinho que todo mundo conhece, quase uma caixinha, né, de terra. E ele fala assim, eu gosto do bonsai, né? Mas a gente tem que pensar quantas pessoas estão fazendo da nossa vida como bonsais, né? Quantas vezes os nossos sonhos, as nossas criatividades, tudo que a gente sonhou está sendo podado, né? Então, para que a gente, assim, se tire daquele quadradinho de bonsai limitado, né? De ser limitante, e se permita ser colocado num terreno, né? Que você possa dar seus frutos, crescer, sabe? Virar uma árvore frondosa, né? Sim. Que dê muitos frutos, faça muita sombra, Sim, divirta muitas crianças. Então, assim, essas crenças limitantes fazem essas podas, né? Então, não é porque alguém não conseguiu que você não vai conseguir. De repente, você tem um outro talento, um outro potencial, uma outra oportunidade que vai permitir que isso aconteça, né? Eu lembro também, acho que do Silvio Santos, né, contando, né, que quando ele teve que abrir o programa dele, não foi uma opção dele, foi porque fecharam as portas, né? Então, ele foi procurar a Globo e outras lá que tinham na época e ninguém quis fazer o programa. Então, ele teve que criar o próprio, né? E hoje, né, quantos anos, né? Eu já estou ficando velhinha, já sou vovó, né? E vejo que ele ainda está, né, bem, né?
Então é isso, né? A gente tem que se preocupar assim para ver o que está nos deixando pequenas, né? E saber, né, que nós somos grandes vencedores, né? Nós temos esse potencial dentro de nós. É isso aí. Ai, Adri, adorei. Muito obrigada. Espero que vocês que participaram aqui tenham gostado também, tenham aproveitado. Mas, assim, o resumo é que, no fundo, tá dentro da gente o poder, né? De escolher a emoção que a gente vai sentir. Recurso a gente tem para isso. Não é fácil. É simples, mas não é fácil, né? Porque, às vezes, a gente está no olho do furacão e a gente não tem essa presença de pensar que está no controle. A gente sente que não está. Mas lembrar, né? Nunca é demais falar, repetir. Eu que sigo muitas pessoas aí do desenvolvimento humano, a todo instante eu estou sendo bombardeada dessas informações, né? Que você cria a sua realidade e eu acredito muito nisso. Mas não é por simplesmente saber, por simplesmente acreditar que a gente pratica ininterruptamente. Somos humanos e a todo instante a gente pode falhar, né? Mas que bom, que gostoso que a gente teve esse bate-papo aqui. E espero que você que ouviu a gente tenha tido algum insight poderoso que possa fazer a diferença no seu dia. Obrigada, Adri. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau.